Olá, 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 como vão? Tudo bem? Estamos de volta com o nosso texto de Tiago 2, de 1 a 13, aqui, ABC e o Luiz, para juntos analisarmos o texto de uma perspectiva interpretativa. Nós estamos aqui fazendo um comentário falado das Escrituras, talvez um dos únicos aqui no YouTube, e estamos analisando o livro de Tiago. Estamos no capítulo 2, essa é a sexta cena, e vamos direto para o nosso exercício. Já estamos na terceira fase, que é o exercício de descoberta das verdades iniciais e aplicação para as nossas vidas. Vou recapitular o que nós fizemos na nossa aula anterior. Foi o exercício de classificação. No exercício de classificação, nós juntamos os personagens um ao outro. Todas as vezes que um personagem aparece, nós os colocamos juntos e aí contamos quantas vezes eles aparecem. E aí nós descobrimos todos eles. Cada vez que um aparece, a gente coloca junto e depois a gente faz a seleção, separa quais os personagens que de fato o texto está falando, né? Quais os personagens principais, porque o resto é coadjuvante. Por exemplo, nesse texto, a igreja, os irmãos, aparece aqui, ó, os irmãos, nosso, vossa, meus, vós, irmãos, aos que, vós outros, teu, ti, transgressores, qualquer culpado. Então, todas essas inferências são a igreja. Isso deu 19 vezes. Contra o segundo lugar, que é a lei, a Bíblia, que aparece 7 vezes. E o terceiro, algum homem rico ou algum pobre, que aparece 6 vezes. Então a gente identifica que o personagem central é os irmãos. O texto foi escrito para falar à igreja, falar aos irmãos. Então nós precisamos nos concentrar agora na terceira parte, que é a descoberta das verdades iniciais e lições para as nossas vidas. Nós vamos nos concentrar nisso. Então está aqui os personagens, né? Os que ficaram em primeiro lugar. A igreja, 19 vezes, é o que a gente vai usar aqui. Então, os irmãos. Eu poderia colocar a igreja ou a igreja, mas eu vou deixar do jeito que o texto coloca. Os irmãos, fica muito mais original. Este personagem nos ensina que, primeira verdade, eu vou colocar aqui os irmãos, né? Vou substituir os irmãos, os irmãos. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa, vou fazer isso com todos os outros. Os irmãos. E agora o texto. O texto está aqui, ó. Meus irmãos, não tenhais. Então, ó, os irmãos. Vou pegar o texto inteiro e vou trazer para cá. Pronto. Trouxe o texto todo para cá. Por quê? Porque a verdade, ela parte do texto. Verso 1, tá? Então, os irmãos não deviam, vou colocar em maiúsculo só para você perceber, não deviam, vou mudar o texto aqui, o verbo só, não deviam ter a fé em, vou trocar também, em seu, vou deixar em maiúsculo só para você ver o que eu troquei do texto, em seu Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, qual é a verdade? Deixa eu até mudar aqui para me falar com você. Qual é a verdade que nós temos? A verdade é que os irmãos ou que a igreja não deveriam ter a fé no Senhor, o Senhor que era o Cristo, o Senhor que era o Senhor da glória eterna, da majestade eterna, não deveriam ter a fé nele fazendo acepção de pessoas. Essa é a verdade. Para aqueles irmãos, para a época da escrita. Então essa é a verdade para a época da escrita. Qual é a lição que nós temos para nós? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu e você aprendemos que... O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou trazer para cá. Eu e você aprendemos que... Deixa eu só mudar isso aqui.
Vou deixar assim mesmo. Eu e você aprendemos que. E agora eu vou trocar para a igreja já. Eu e você aprendemos que a igreja não deve. Olha o verbo agora, como vai ficar. Não deve. Por quê? Porque agora é presente. Não deve ter a fé em nosso. Agora eu vou voltar também para o nosso. Em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em. Eu vou trocar essa palavra em por fazendo, tá? Fazendo acepção de pessoas. Então, percebem? Da verdade, eu pulei para a lição para a minha vida. Agora, eu poderia deixar, eu aprendo que eu não posso, como cristão, como aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor, que tem Jesus como o Senhor Deus, o Deus encarnado. Eu que tenho essa fé nele, não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso diferenciar um do outro. É isso que o texto nos ensina aqui na lição de número 1. Posso puxar o texto para cá? Verso 1. Pronto. Aí aqui eu posso tirar ele daqui. Pronto, então tá aqui a verdade, a lição. Eu só não quero. Deixa eu pegar isso aqui. Eu não quero deixar isso aqui desse jeito. Eu quero deixar assim, ó. Eu e você aprendemos que. Pronto. A igreja. Vou mudar aqui também para minúsculo. Você já entendeu que eu fiz poucas mudanças. Você percebeu que eu fiz poucas mudanças no texto original. Eu só trouxe a verdade do passado para o presente. Eu não alterei nada do texto. Eu disse para mim o que o texto disse para eles. Isso é interpretação bíblica. O resto pode ser delicado e complicado. Então vamos para a segunda verdade e a segunda lição do texto. Segunda verdade. Eu vou dar uma pausazinha e vou ajustar aqui, trocar a palavra personagem pelos irmãos, ok? Notem que o texto, os irmãos aparecem 19 vezes. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todas as vezes que os irmãos aparecem, eu preciso fazer uma verdade. Eu preciso estabelecer a verdade daquela aparição e tirar a lição para a minha vida daquela aparição, certo? Então no verso 1 apareceu 2 vezes, tiramos a lição. No verso 2 vai aparecer uma vez, vamos tirar a verdade. No verso 3, no verso 4 vai aparecer 2 vezes, vamos tirar a verdade daqui também e trazer para as nossas vidas. Então vamos lá para a segunda verdade do texto. Os irmãos, está aqui o texto. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum pobre, então os irmãos, vou pegar todo o texto, ó, todo o texto, vou trazer ele para cá, aí posso apagar a palavra texto, eu deixo esse modelo para mim seguindo sequencialmente, posso disponibilizar para você, e você deve seguir sequencialmente também. Agora é hora do texto, então traga o texto para o lugar onde ele tem que ficar. Aqui eu posso até deixar ele aqui embaixo, ó. Pronto. Já tiro aqui. Os irmãos, se entrasse, vou botar aqui em minúsculo, se entrasse, vamos deixar para vocês verem que eu alterei aqui, se entrasse na sua sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, tá? O que eles deviam fazer? Eu acho que a gente precisa juntar o verso 2 com o verso 3. E entrardes e tratardes com deferência. Isso. A terceira verdade
não vai existir, porque o verso 2, aqui a gente vai colocar, ó, versos 2 e 3. Os irmãos se entrassem, se entrassem, se entrasse na sua, se entrassem na sua sinagoga algum homem, então, versos 2 e 3. Eu vou pegar esse verso aqui também e vou trazer ele para cá. Pronto, porque é o 2 e o 3, né? Algum pobre andrajoso e eles, vou colocar em maiúsculo, e eles o tratassem, o tratassem, e ele os tratassem com deferência, não, é o mesmo, e eles, eu posso tirar o, e eles tratassem com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Deixa eu ver o verso seguinte também. O verso 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos, tomados de perversos pensamentos? É uma pergunta feita. Vou eliminar essa verdade e também vou deixar o verso o verso o verso 4 aqui. Então a verdade será versos 2 a 4. Porque o assunto está tão intimamente ligado que não dá para a gente se separar. Vou trazer ele para cá. Pronto. Versos 2 a 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perverso pensamento? Deixa eu ver qual é o ponto que tem do 3 para o 4. Só que eu copiei o 4 aqui, vou voltar aí. É vírgula. Pronto. Pronto. Então a verdade está aqui. Qual vai ser a lição para as nossas vidas? Eu e você aprendemos que. Aí eu já posso trocar aqui a igreja. Se entrar, tá? Se entrar nela, posso apagar a sinagoga, né? Se entrar nela algum. Ó, aqui, preciso consertar. Se entrar nela algum homem. Ó, eu vou trocar tudo isso com anéis nos dedos, trajos de luxo. Eu vou trocar isso aqui tudo pela palavra rico. Se entrar nela algum homem rico, rico, e entrar nela algum pobre, pobre andrajoso seria o pobre andarilho. Então eu vou deixar apenas pobre, pobre, ou algum pobre, e a igreja
os tratar com deferência, vou trocar colocando, ó, privilegiando de qualquer forma que seja o rico em detrimento do pobre. Aí eu já entro na pergunta, porque eu disse, nessa frase que eu coloco em maiúsculo, eu já disse tudo o que o verso está dizendo, de forma resumida. Em detrimento do pobre, privilegiando de qualquer forma que seja o rico em detrimento do pobre, estará fazendo distinção. Estará fazendo distinção entre pessoas e se tornando juízes tomados de perverso pensamento. Aqui é uma pergunta, eu não preciso mais deixar como pergunta. Então vamos voltar e vamos ver como ficou a lição. A igreja, se entrar nela algum homem rico e entrar também algum pobre, e a igreja os tratar com deferência, privilegiando de qualquer forma que seja o rico em detrimento do pobre, estará fazendo distinção entre pessoas e se tornando juízes tomados de perverso pensamento. Essa é a lição que o texto traz para nós. Que se a igreja fizer isso, ela estará sendo uma igreja perversa, de perverso coração. Não se pode fazer distinção entre pobre e rico, não se pode fazer distinção entre pessoas por aquilo que um possui e o outro não. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui nos versos de 2 a 4 na segunda lição. Vou substituir aqui, segunda lição para as nossas vidas. Não se pode fazer esse tipo de distinção. Quem fizer está sendo perverso diante de Deus. É o que o texto nos ensina na segunda lição. Então vamos para a terceira lição. Terceira lição, terceira verdade. Terceira verdade, agora verso 5. Os irmãos. Ouvi, meus amados irmãos. Vou pegar o texto todo. Vou trazer para cá. Vou apagar a palavra texto. Os irmãos deveriam ouvir, pois eram amados do escritor. Os irmãos não deveriam ouvir, pois eram amados do escritor. Ponto e vírgula. Tá, 2 pontos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, o escritor está dizendo para eles, depois de fazer aquela pergunta para eles, não estará sendo de perverso coração se fizerem isso? Não estará? É claro que estarão. Aí ele dá a resposta, e com outra pergunta também. E chama a atenção deles para que eles ouçam. Vocês devem me ouvir. Não escolheu Deus os pobres. Então vamos para a lição. Essa é a verdade, certo?
Agora vamos para a lição. Eu e você aprendemos que a igreja deve ouvir aquele que a ama. Ou eu posso colocar, a igreja deve ouvir a palavra, porque o escritor escreve, a palavra dele é a Bíblia, ele escreve para nós. Então poderia colocar, a igreja deve ouvir aquele que a ama, a igreja deve ouvir a Bíblia, a igreja deve ouvir a palavra. E o que a igreja deve ouvir? Desculpem. Que Deus escolheu os que para o mundo, os que para o mundo são pobres, que Deus escolheu os pobres, Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. A igreja precisa entender isso. Deus escolheu os pobres para serem herdeiros da vida eterna. Não que os ricos não possam ser salvos, mas todo rico que fia a confiança no seu dinheiro, todo rico que tem o seu coração no seu dinheiro, não tem parte no reino. A Bíblia é muito clara ao tratar desse assunto. Jesus Cristo disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Só é possível por causa do amor de Deus. Por quê? Porque a grande maioria dos ricos amam o dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Elas se apegam demais ao seu dinheiro. O dinheiro é tudo para elas. Então elas têm muita dificuldade em relação às escrituras. E de certa forma, Deus escolheu os pobres de espírito, inclusive, e os pobres de espírito normalmente são os pobres financeiramente também, porque o coração já quebrado pela falta de dinheiro sensibiliza a pessoa a ser quebrado espiritualmente. Não que todos os pobres vão ser salvos. A salvação não está na pobreza em si. A salvação está em que a pobreza pode sensibilizar o coração para que a pessoa busque mais a Deus, para que se entregue mais a Deus, confie mais em Deus, busque mais a Deus. É isso que o texto está dizendo. A pergunta que o escritor está fazendo nos faz pensar na seguinte questão: a igreja deve ouvir aquele que ama, que a ama. Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aqui eu não preciso mais do ponto de interrogação, porque eu peguei a pergunta, porque a pergunta é um questionamento para a igreja. Não é assim, irmão, vocês não sabem que é assim? Então eu já sei que é. Então para mim não é mais questionamento, para mim é a verdade. E a verdade aqui é: Deus escolheu os pobres para serem ricos herdeiros da promessa da vida eterna. Lição maravilhosa, hein? Que lição maravilhosa. Vamos trazer então para cá o verso, né? Pronto. Pronto. Vamos para a quarta verdade. Verso 6. Quarta verdade. Verso 6. E será então a quarta lição. Irmãos, vamos ler o texto? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha, eu acho que o 6 e o 7 está bem junto, viu? Eu vou deixar o 6 e o 7 junto, para ser uma lição só.
E aí aqui eu vou colocar versos 6 e 7. Certo? Então eu vou pegar agora os dois versos, vou trazer para cá. Pronto, trouxe os dois versos para cá. E agora eu vou construir a lição. Os irmãos estavam, entretanto, vós outros menosprezastes. Estavam menosprezando o pobre. E aí vem mais uma pergunta. Os irmãos estavam menosprezando o pobre. E vou colocar tudo em maiúsculo. E ignorando o fato de que, tirar esse maiúsculo é porque eu acrescentei aqui, para que fique plausível para nós, para que a gente entenda. Estavam ignorando o fato de que eram os ricos que os oprimiam e eram eles que os arrastavam para os tribunais. Eram eles que blasfemavam o bom nome que sobre vós, que sobre eles havia sido invocado. Pronto. Então a verdade é, os irmãos estavam menosprezando o pobre e ignorando o fato de que eram os ricos que os oprimiam e que eram eles que os arrastavam para os tribunais. E ainda que eram eles que blasfemavam o bom nome que sobre a igreja havia sido invocado. Pronto, terminamos a verdade. Vamos para a lição. Eu e você aprendemos que a igreja estava menosprezando o pobre. Ignorando o fato de que eram os ricos que os oprimiam e vou apagar isso aqui, e os arrastavam para os tribunais e ainda blasfemavam o bom nome que sobre a igreja é invocado. Agora não é mais havia sido, né? É invocado. Agora eu trago para mim, para nós. Então, a igreja, para quem ele escreveu, estava ignorando, menosprezando o pobre. Será que a igreja de hoje menospreza o pobre? Essa é a pergunta que fica.
Será que a igreja trata com diferença aquele que tem mais do que o que tem menos? Será que a igreja anda fazendo isso? Então, se está, não pode. O que o texto está dizendo é: a igreja estava. Se a igreja daqueles dias estava, a igreja de hoje faz a mesma coisa, porque a igreja ela não melhorou em alguns aspectos. A Bíblia combateu aquilo que a igreja vai viver sempre. Sempre vai haver problemas na igreja de menosprezo ao pobre. Então, a igreja não pode se esquecer, ela não pode fazer isso. E não pode se esquecer de que existe uma questão aí. Os ricos oprimem a humanidade. Não é uma generalização. Existem pessoas ricas boas, existem ricos que não oprimem. Mas na grande maioria, infelizmente, a Bíblia está sendo pontual. Ela está apontando um fato, uma realidade. Na grande maioria, os ricos que amam o seu dinheiro, que têm o seu coração no seu dinheiro, eles oprimem as pessoas, eles oprimem os seus funcionários, eles oprimem aqueles que dependem deles, né? Eles tiram, eles sugam. E aí o texto coloca algumas questões que vos arrastam para os tribunais. E ainda, o pior, eles blasfemam o nome de Cristo. Eles blasfemam. Por que é muito raro você ver milionários nas igrejas? Por quê? Porque estão apegados ao seu dinheiro. Amam o que têm, amam as suas posses, amam o seu dinheiro. E por fazer isso, eles blasfemam o nome de Cristo. Eles negam o nome de Cristo. Eles renegam o nome de Cristo. Então, há três questões apontadas aqui para eles. Olha, vocês estão fazendo isso com o pobre e se esquecendo de que os ricos oprimem, levam aos tribunais e blasfemam o nome de Cristo. Essa é uma realidade até os dias de hoje. Então não devemos menosprezar os pobres e devemos saber que se acham que estaremos fazendo bem, agradando aos ricos em detrimento dos pobres quando aparecem na igreja, estamos fazendo mal. É o que nós aprendemos aqui nos versos 6 e 7, com a nossa quarta lição. Vamos lá, vamos para a quinta lição agora, versos 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Beleza, aqui vamos deixar um só também. Uma só verdade. Nesse caso é a quinta, né? Quinta verdade. Beleza, quinta verdade. Versos, aqui nós vamos botar também versos 8 e 9. Deixa eu ver o 10, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Vamos deixar o 8 e o 9. Vou trazer isso aqui para cá. Vou apagar isso. Vou juntar esses dois. Por quê? Porque eu vou pegar eles, né? Vou pegar eles e vou trazer para cá. Vou apagar o texto. E agora eu vou construir a verdade aqui. Se vós, contudo, observais a lei régia, os irmãos, se contudo observavam a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, faziam bem. Faziam bem. Se todavia faziam acepção de pessoas, cometiam pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Versos 8 e 9. Então, os irmãos se observavam a lei régia segundo a Escritura, amando
amando o próximo como a ti mesmo, como a ela mesma, amando o próximo como a eles, como a eles mesmos, faziam bem. Se, todavia, faziam acepção de pessoas, cometiam pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pronto, terminamos. A verdade é essa. Os irmãos, se fizessem uma coisa, estavam fazendo bem. Se fizessem outra, estavam fazendo mal. Vamos trazer para cá agora? Eu e você aprendemos que a igreja, ao observar a lei, eu vou colocar a lei da Escritura, amando seu próximo como como a si mesma, faz bem. Se, todavia, faz acepção de pessoas, comete pecado, sendo arguida pela lei como transgressora. Então tá aí, ó. A igreja, ao observar a Escritura, amando o próximo como a si mesma, faz bem. É o que a igreja deve fazer. Mas se a igreja faz acepção de pessoas, ela comete pecado. E ela é questionada, ela é atacada pela lei como transgressora. A igreja é transgressora quando ela faz a acepção de pessoas. Então ela deve fazer o que é correto, deve fazer o bem, não fazer acepção de pessoas. É o que a gente aprende aqui no, nos versos 8 e 9, na quinta lição. Vamos então agora para a sexta lição, verso 10. Sexta lição, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Os versos 11, 12 e 13, o texto não o personagem não aparece, então a gente vai deixar ele fora. Vamos pegar aqui o verso, trazer para cá, apagar o texto, pegar esse texto, trazer para cá. Pronto. Os irmãos se guardassem toda a lei, mas tropeçassem em um só ponto, se tornavam culpados de todos. Então essa é a verdade. Qual é a lição? Vamos trazer a lição para cá. A igreja, se guardar toda. Eu vou trocar a lei aqui pela Bíblia. Se guardar toda a Bíblia, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpada de
Eu vou deixar a lei mesmo. Toda a, toda a lei de todos. Então, a igreja, se guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, vou tirar o só, em um ponto se torna culpada de todos. Então, irmãos, não adianta guardar tudo e fazer acepção de pessoas. É isso que o texto está dizendo. Não adianta você, eu amo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto, eu não invejo as coisas do meu próximo. Mas você faz acepção de pessoas, você está quebrando toda a lei. É preciso um esforço enorme para que a Bíblia seja completamente cumprida, para que a lei seja completamente obedecida. Ah, nós vamos conseguir isso? Não. É por isso que nós temos a graça de Cristo, é por isso que nós temos Cristo nos auxiliando, mas é preciso o empenho para que se guarde. O que o autor está querendo dizer aqui não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. Se faz acepção de pessoas, está quebrando a lei, está desobedecendo a palavra, porque é o princípio alto das Escrituras, o amor ao próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem faz acepção de pessoas não ama aquele a quem ele acepte, a quem ele faz a acepção. É isso. Terminamos, agora vamos para a nossa conclusão.